Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E na aula de hoje nós vamos tratar do primeiro reinado. Isso mesmo, pessoal. A gente continua falando sobre história do Brasil. E aí eu tenho que entender onde é que se localiza esse período do primeiro reinado. Na história, né, na cronologia aí da história brasileira, a gente vai dizer que o primeiro reinado se encontra a partir do momento em que nós decretamos a independência em 1822 e ele vai até 1889, que é quando a gente instala a República. O período imperial vai ser dividido ainda em outros três momentos. Primeiro reinado, de 1822 a 1831, período regencial de 1831 a 1840 e segundo reinado de 1840 a 1888. Então, neste primeiro momento, nós estamos falando de primeiro reinado, ok? E aí a gente precisa entender algumas coisinhas básicas, só relembrar como foi que a gente conseguiu emancipar o Brasil, como é que a gente chega ao ponto da independência. Primeiro, nós vamos contar aí com as influências das ideias iluministas, das independências dos Estados Unidos e da América Espanhola. Isso vai se refletir principalmente nos movimentos emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817. Outro ponto importante vai ser o domínio napoleônico lá na Europa, que vai trazer a família real, vai fazer com que a família real fuja para o Brasil em 1808. Além disso, nós vamos ter aí em 1815 a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Isso aí, pessoal, já eleva muito a gente e aí não tem mais volta, tipo, não dá pra gente voltar a ser aquela colônia de antes, né? A gente já conseguiu aí uma certa independência. Aí, dentro do período chamado Joanina, a gente vai ter a modernização do Rio de Janeiro, a implantação da Faculdade de Medicina, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional e o Banco do Brasil, que vai ser aí o símbolo da economia liberal. Só que em 1820 vai explodir lá na Revolução lá em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que vai exigir o retorno da família real para Portugal. E aí eu já aproveito para consertar o que eu disse lá na aula anterior, porque eu não disse a data correta do dia do fico, né? A dia do fico foi dia 9 de 1 de 1822. Não foi o dia que Dom Pedro ficou com ninguém, na verdade ele decide ficar aqui no Brasil através do decreto e também implementar o decreto do Cumpra-se, que neste caso só poderiam passar alguma lei portuguesa se fosse aprovada por Dom Pedro, ok? Isso tudo vai nos levar aí ao dia 7 de setembro de 1822, no qual nós vamos nos tornar independentes. E aí, pessoal, nós vamos comentar com mais calma, com mais carinho, alguns desses pontos. Alguns pontos até a Revolução do Porto, né? A gente já deu uma comentada boa. E agora a gente vai comentar, na verdade até a independência, perdão. E agora a gente vai entrar no chamado primeiro reinado. E aí a gente vai ver que a gente precisa aí falar do primeiro reinado, Constituição de 1824, guerras e conflitos e a crise e a abdicação do poder, tá? Para isso eu vou aparecer para vocês, que eu não vou passar esse tempo todo sem ver vocês. E aí nós vamos explicar ponto a ponto o que foi que aconteceu, ok? Então vamos lá. Então nós vamos começar por onde? Nós vamos começar a partir do momento em que a gente tem a formação do primeiro reinado, que a partir do momento em que Dom Pedro vai ser coroado presidente, vai ser coroado imperador do Brasil em 1º de dezembro de 1822. Então, uma das coisas que vai chamar a atenção nesse período é porque vai haver uma solicitação, vai haver uma necessidade de uma criação aí de um documento, de uma constituição, tá ok?
E essa Constituição, ela vai aparecer aí pra gente em 1824. Então, como é que ela vai aparecer? Então, a primeira medida foi chamar aí, convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma galera foi escolhida para escrever a Constituição, tá? Nessa Assembleia, um grupo de deputados vai criar a primeira versão da Constituição, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Sim, meu povo, Constituição da Mandioca, porque na época só poderia votar quem possuísse uma quantidade específica de terras de cultivo de mandioca, ou seja, era uma votação censitária, né? Tinha que ter aí posses na mandioca. Essa Constituição tem um ponto interessante, porque ela vai limitar o poder de Dom Pedro I, ou seja, ela limita e ela ainda vai excluir a participação de políticos portugueses aqui nas terrinhas brasileiras. Então, esse aí já era um ponto assim que era de comum, que todo mundo concordava, os comerciantes, os comerciantes não, os comerciantes brasileiros concordavam, porque a maioria dos comerciantes eram portugueses. Então, quando a gente faz essa limitação, a gente acaba tirando os portugueses da jogada, né? Mas aí, o que acontece é que essa Constituição não satisfazia Dom Pedro I. Ele não ficou nada feliz. Por quê? Porque ele ia ter o poder dele limitado. E aí, ele acabou decretando o fechamento dessa Assembleia Constituinte. E aí ele interrompe a escritura desse documento e manda prender a galera, manda fechar a Assembleia, que nessa noite aí fica conhecido como Noite da Agonia, que acontece em novembro de 1823. Nesse contexto, Dom Pedro I vai convocar 10 membros aliados para a confecção da primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada em 1824. Pessoal, entenda. Essa Constituição, quando eu digo que ela foi outorgada, é porque ela foi decidida pelo presidente, não teve uma votação, uma aprovação. É ele que decide sem aprovação de terceiros, ok? Nela, Dom Pedro vai ter um poder ampliado, tá? Antes era limitado, nela a gente vai ter a criação aí do quarto poder, o chamado poder moderador, que vai estar acima dos outros 3 poderes. É isso mesmo. Está acima do judiciário, do legislativo e do executivo. Então, esse poder moderador dava um poder a mais a Dom Pedro, tá ok? Então, a Constituição de 1824, ela basicamente vai ampliar o poder político de Dom Pedro e, consequentemente, dos seus aliados do Partido Português. Institui o voto censitário, ou seja, tem que se ter uma renda mínima para poder votar e decreta a religião católica como a religião oficial do Estado. O que é que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender que nem todo mundo ficou satisfeito, né? Então, a gente vai ter aí várias movimentações, vários movimentos, entre eles a chamada Confederação do Equador de 1824. Ou seja, a Constituição de 24 ela atribuía tanto poder a Dom Pedro I que vai virar motivo de insatisfação e vai gerar aí várias rebeliões pelo Brasil. Uma das mais conhecidas é a Confederação de Equador, que acontece principalmente em Pernambuco, nós de novo, e teve como um dos seus líderes mais conhecidos Frei Caneca. Então essa rebelião ela tem influência das ideias liberais anterior à Revolução Pernambucana, né, ainda no período colonial, e Frei Caneca vai ser um grande questionador do poder moderador. Ele é responsável pelo documento da Confederação que previa a emancipação e proclamação de uma república no Nordeste. Mas a gente tem que entender que o Nordeste nasceu para ser independente. Não sei o que é que a gente está preso ainda com o restante do país. Brincadeira, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Formado pelos estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, entre outros, com o tempo essa rebelião acaba por virar também uma rebelião popular e a exigir outras coisas além da proclamação da República do Nordeste, o que acabou afastando os proprietários de terra do movimento e facilitando a vitória do exército de Dom Pedro sobre a revolta. A violenta repressão de Dom Pedro I às revoltas, somada à amplitude de seu poder, começaram a gerar certo descontentamento da população com seu governante.
Outra guerra que a gente vai ver aí, outra luta que a gente vai ver, é a Guerra Cisplatina, que vai de 1825 a 1828. Essa daqui é uma das grandes questões externas que vai contribuir para que Dom Pedro I construísse uma imagem negativa junto ao povo. Isso mesmo, ele acaba construindo essa imagem negativa porque ele acaba não agradando a população em vários setores, não é só aqui. Então, no contexto da independência da América, a região da Cisplatina, que no período pertencia ao Brasil, começa a lutar por sua emancipação. A Argentina acaba por apoiar esse movimento, visando a possível anexação da Cisplatina ao seu território. O conflito que envolve a Cisplatina, no caso, vai envolver a Argentina e o Brasil, acabou por gerar inúmeros gastos financeiros, além de centenas de mortes, o que aumenta a impopularidade de Dom Pedro I junto à população brasileira. Por fim, a Guerra da Cisplatina foi resolvida com a interferência diplomática da Inglaterra, quando fica definida a independência da região e que deu lugar a um novo país chamado Uruguai. Sim, minha gente, é isso mesmo. E aí a gente continua. Continuamos com o quê? Vamos entender o que foi que aconteceu, né? Qual seria aí esse, como é que eu posso dizer? O andar da carruagem para que Dom Pedro continuasse com o poder. Então, nós entramos aí na fase que a gente chama de crise e abdicação. Vamos lá? Em 1826, vai morrer Dom João VI e o trono português vai ficar vago. Pela lógica sucessão, quem é que vai assumir o poder? O filho dele mais velho, que é Dom Pedro I. Porém, Dom Pedro está no Brasil, meu povo. E aí, quem vai assumir, ele vai nomear a sua filha Maria da Glória como sucessora. Porém, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, vai promover um golpe na tentativa de assumir o poder. Essa situação faz com que Dom Pedro I se dedique mais aos assuntos, aos problemas externos lá de Portugal, do que mesmo com as questões do Brasil, deixando o partido brasileiro e o restante da população extremamente insatisfeitos. Por quê? Porque quem vai controlar ali vai ser o partido português, ok? E aí a gente ainda vai ter um outro motivo que vai influenciar aí no fim desse governo, que é o assassinato de Líbero Badaró, que ele era um cara, que ele era jornalista, e ele fazia muitas críticas ao governo de Dom Pedro I, ao seu poder autoritário. E ele é assassinado, e a galera começa a culpar quem? Começa a culpar Dom Pedro por mandar matar o jornalista. Então, Dom Pedro, assim, no momento de vou aproveitar a vida, vai fazer uma viagem pelo país, né? A fim de melhorar a sua imagem com a população. Só que ele acabou enfrentando o desprezo das pessoas que comumente lançavam vaias à sua direção. Tá vendo que a situação de Dom Pedro não era tão simples, né? Então, quando ele chega no Rio de Janeiro, de volta, o Partido Português realiza uma festa para animar os ânimos do monarca. Vamos ser felizes. E essa noite fica conhecida como Noite das Garrafadas. Por quê? Porque a gente vai ter uma briga violenta entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, tá? Bem, na intenção de melhorar sua imagem com o Partido Brasileiro, Dom Pedro chegou a criar um ministério só para eles, tá? Entretanto, ele ganhou uma forte oposição dos membros que se colocavam, no caso do Partido Português, que vai de encontro às decisões de Dom Pedro, que vai dissolver um ministério que ele mesmo tinha criado. Após todas essas tentativas frustradas de retomar sua popularidade, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono, abdica do poder. Ele pede para sair. E aí, pessoal, ele vai deixar o filho, Dom Pedro II, de 5 anos, 5 anos, tá? Dom Pedro II tinha para que ele assumisse o poder como um sucessor. Vamos pensar comigo. Uma criança de 5 anos vai assumir o poder? Lógico que não. Então aí, pessoal, a gente vai começar uma outra aula
que é sobre o período regencial, onde a gente vai perceber que nós vamos ter regentes que vão atuar aí no lugar do sucessor, que só tem 5 anos, e isso aí vai durar até ele completar 14 anos, onde a gente vai ter o golpe da maioridade e ele vai assumir definitivamente o poder. Então, tecnicamente é isto. Tecnicamente, este é o primeiro reinado. Lembrando que a economia é uma economia cafeeira, a gente mudou o ciclo, a gente tira do Nordeste com a cana-de-açúcar e a gente agora tem o café como principal produto de exportação, né? É o principal produto econômico. E partimos agora para mais uma outra etapa, que é o período regencial, mas isso é para uma próxima aula. Qualquer dúvida, volta o vídeo, pausa, lê o livro, pesquisa, dá uma estudada, que o assunto é interessante, né? Tem muita coisa interessante. Beijo, até a próxima.